Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana: Formas de Deus limitar o homem. E eu quero convidar você aqui a abrir a sua Bíblia em carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 9. Nós não vamos sair dele. E que diz assim: as coisas que o olho não viu. Queridos do Senhor, perceba que eu disse para vocês que Deus, ainda que tenha nos dado tantas coisas, tantos sentidos naturais, o olfato, paladar, audição, tato e também a visão, mas entenda, você percebe que aqui o texto diz as coisas que o olho não viu. A primeira limitação que Deus impõe para nós, para quem Ele quer, é saber o que Ele escondeu. Deus nos limita a saber o que Ele escondeu. E por que isso, irmãos? Deus se manifesta com seus filhos não pelas coisas que o homem vai ver, não pelos olhos. Deus não precisa que você o veja, olhe para ele para saber que ele existe. Mas como nós cremos que Deus existe, que Deus é um ser maravilhoso, o nosso Criador, é através da fé, não através dos olhos. Por isso, há coisas que o olho não viu, há coisas que Deus escondeu de você, para que você não tente acreditar nele com o que está vendo, mas com a sua fé. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, o versículo 6, olha o que está escrito: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou chega perto, ou se, sabe, ou diminui a sua distância de Deus, creia que ele existe. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer estar juntinho do Senhor, não fique esperando que fisicamente o Senhor venha aparecer para você, para que a partir desse momento você acredite que Ele é real. Deus não funciona, não age dessa forma. Irmãos, não precisamos ver Deus para crer que Ele existe ou para crer nele. Os sinais da sua existência estão por toda parte. Por toda parte, onde quer que você olhe, se der um giro de 360 graus, nós vamos perceber os sinais da existência de Deus. Assim também, queridos, há coisas que Deus está fazendo, sabe? Eu creio que há coisas que Deus está fazendo na sua vida, em nossa vida, em que os nossos olhos não conseguem ver. Os nossos olhos são físicos, só enxerga coisas físicas, palpáveis. Então entenda, os olhos humanos não foram feitos para ver coisas espirituais, a não ser quando Deus revela, a não ser quando Deus abre esta exceção, a não ser quando Deus te dá uma visão, a não ser quando o Espírito Santo te mostra. Mas fora disso, os olhos humanos são feitos para ver coisas aparentemente palpáveis. Mas se você quer contemplar algo da parte de Deus, você precisa contemplar não com olhos físicos, mas enxergar com a fé. Jesus disse certa vez a Tomé, sabe quando o texto mostra que quando Jesus ele morre e de repente Jesus é sepultado e ele ressuscita, e várias pessoas começaram a propagar ali em Israel que Jesus ressuscitou, e entre esses apóstolos, um deles era aquele que não acreditava. Ele não acreditava que alguém poderia ressuscitar dentre os mortos, até mesmo porque ele viu a forma no qual Jesus morreu, a maneira, a tortura, a mutilação no qual Jesus passou, e ele não acreditava que uma pessoa pudesse sair da morte para a vida, ressuscitar. E este homem era Tomé. Tomé não acreditava. E aí o texto mostra aqui no Evangelho de João capítulo 20, que os discípulos estavam ali reunidos, conversando, falando acerca da ressurreição de Jesus, o comentário que estava acontecendo em toda a cidade de Israel. E aí Tomé diz, não acredito não, eu só acredito se eu pegar na sua mão e botar a mão do seu lado, onde ele foi perfurado pela mão e onde ele foi cortado aqui na sua lateral. E o texto diz que quando ele termina de falar isso, Jesus entra pela parede, passa por dentro da parede onde eles estavam reunidos falando acerca desse assunto, e Jesus vai diretamente a Tomé. E Tomé, bem-aventurados
não viram, creram. A palavra bem-aventurado no grego é makarios, que significa tremendamente feliz, infinitamente feliz. São aquelas pessoas que não precisam ver alguma coisa acontecer para poder crer. Interessante que não cabe a nós, na verdade, questionarmos se Deus existe ou não pelo que nós estamos vendo. Por isso, Deuteronômio 29, versículo 29, nos fala sobre esse assunto. Mostra que Deus esconde coisas de nós quando Ele não quer que a gente saiba. Ele diz assim, olha, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Você entende que a coisa que Deus esconde de nós? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Há coisa que a gente não pode saber, só não esta verdade e nos contentar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se esta mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.